E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portes Garage. Hoje eu quero falar sobre esse uninho que entrou para mim hoje para fazer uma funilaria aqui atrás. Eu já fiz a funilaria, certo? O desamassamento aqui eu já fiz. Eu vou deixar a imagem aí para vocês de como chegou o carro até a gente chegar nesse resultado aqui. E agora, pessoal, nesse vídeo eu queria passar para vocês, eu vi alguns comentários do pessoal falando, pô, passa depois da funilaria, o que você faz, qual o seu procedimento. Então eu vou passar tudo passo a passo do que eu faço depois que o carro é feito a funilaria, depois que é feito o desamassamento, qual que é o próximo passo agora. Isso você vai ver nesse vídeo, beleza? Aplicação de massa, até a aplicação do primer, lixamento da massa, até a aplicação do primer, beleza? Qual que é o jeito certo, né, de fazer isso para não ter problema com ferrugem, com oxidação da chapa? Será que é certo aplicar massa direto na lata? Será que pode aplicar massa em cima da tinta? Então, vocês vão ver tudo isso hoje, beleza? Então vamos lá. Pessoal, finalizada a funilaria, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar uma Rokit 80 tanto na chapa, para alisar a chapa e tirar esses riscos de lima, riscos da lixadeira, beleza? Para ficar lisinho. E depois que eu fizer isso, eu vou desbastar também esse canto de tinta, fazer tipo um degradê para diminuir o degrau entre a tinta e a lata, porque senão mapeia isso, beleza? Então vou fazer isso agora com a Rokit 80. Se você não tiver a Rokit, não tem problema, dá para fazer na mão. Só que vai dar mais trabalho para você lixar com a lixa 80 aí, beleza? Bom pessoal, depois que eu lixei, eu vou fazer a aplicação aqui dessa massa. E eu fiz uma pouca quantidade, tá vendo? Eu gosto de trabalhar de pouco em pouco na massa. Eu aplico uma fina camada. Se eu vejo que tem necessidade de aplicar mais, eu já aplico mais logo em seguida. Mas eu vou de pouquinho em pouquinho, que assim não dá poro. Bom, enquanto eu limpo aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês. A massa poliéster sempre se aplica diretamente na chapa do carro. Não é recomendado aplicar em cima de tinta, tá? Ou de material, qualquer tipo de material. A não ser que seja em cima já de outra massa, aí não tem problema. É só lixar com lixo 80. Se a outra massa está aplicada corretamente, você pode aplicar em cima, não tem problema. Agora, em cima de tinta, o que acontece? Com o tempo, pessoal, essa massa vai descendo no material. E aí é onde acontece aqueles mapeamentos. Fora que também pode não dar aderência corretamente, porque a massa é projetada para dar aderência direto na chapa. Então, e a chapa crua, sem wash prime, sem nada, tá bom?
que aí não vai ter problema, beleza? Aí agora, por exemplo, eu apliquei lá, a massa já está secando, já deve estar até dura lá, porque seca bem rápido essa massa, né? O que eu faço agora? Eu já passo a mão lá e sinto, se eu vejo que ainda está baixo em algum lugar, eu já vou e aplico outra massa por cima, sem lixar, sem nada, beleza? Que aí depois eu lixo uma vez só, fica bem mais fácil de trabalhar assim, beleza? Depois que eu aplicar tudo, a gente volta. Bom, pessoal, enquanto está secando a massa lá, já vou preparando o meu setup aqui de lixamento. Então, eu vou usar esse taco grande aqui, rígido. Taco pequeno também. Taco pequeno, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito dele, que ele é fininho, entra em qualquer lugar e ele é rígido desse lado e macio desse. Por enquanto só. Aí eu vou usar também o controle de lixamento. Aqui é um pó xadrez, tá? Eu pus nesse potinho de sorvete aqui. É um pó xadrez. Você vai na casa de tinta, pede lá pó xadrez preto. Ele é muito bom e muito barato, muito mais barato do que os pós de controle de lixamento das marcas conhecidas, 3M, Norton, né? Então é bem mais barato. Isso aqui acho que eu paguei R$10 e dura a vida inteira. Massa, pessoal, lixa para poder fazer nivelamento, você lixa com a lixa 80, beleza? Pessoal, aqui, quando é peça curvada assim, eu nunca lixo reto assim e nem reto assim. Eu sempre lixo diagonal, certo? Porque se eu lixar reto assim, a peça vai ficar quadrada. E se eu lixar assim, ela também vai ficar quadrada aqui, beleza? Então, eu sempre diagonal, eu posso ou assim ou assim. As duas formas é correto, sendo que seja diagonal, beleza? Vou passar o pó aqui. Aí vocês vão ver como aparecem os defeitos. Bom, pessoal, agora eu noto que algumas partes ficou com lata alta, então aqui eu vou ter que bater para dentro. Essas latas que ficaram altas, ficaram acima do que deveria. Depois que eu bater essas latas altas, eu vou aplicar uma outra massa fininha para poder fazer um outro lixamento de novo, tá? Mas já deu uma boa melhorada. E depois que faz o primeiro taqueamento, a gente consegue ver melhor os defeitos que fica, beleza? E eu vou ter que alongar um pouco aqui, porque aqui deu um nervo também. Eu tinha batido o nervo, mas eu esqueci que tem que dar uma massinha aqui também, porque ficou um tremidinho. Mas vamos lá.
pessoal, eu esqueci de gravar um processo aqui. Depois que eu lixei a massa, o que eu fiz? Eu coloquei o para-choque, porque aqui, como é uma área em conjunto, né, com o para-choque, tem que bater todo o alinhamento. E aí o para-choque ele deu uma amassada aqui nessa parte, e eu tive que dar uma massinha para poder ficar nivelado com a lateral. Então o que eu fiz? Eu passei uma fita crepe aqui, tá vendo? Tá até a marca aqui. E aí eu apliquei a massa própria para para-choque, tá? Essa massa preta aqui, ela é própria para para-choque, é da marca Roberlo, tá? Mas tem várias marcas aí no mercado. É uma massa flexível, que ela não vai trincar depois. Apliquei aqui e tirei a fita. Aí eu vou esperar, ela demora um pouquinho mais para secar do que a massa poliéster. E vou lixar. Aí depois eu vou ter que tirar para poder fazer o lixamento dos cantinhos, tudo. Depois colocar de novo e ver se está tudo certinho. Só depois que eu posso dar primer. Mas de restante aqui já tá bem legal, tá? A massa aqui já deu uma nivelada, tá um pouquinho ainda desnivelada, mas depois eu vou taquear com a 150 para tirar os riscos da 80 e também dar uma afinada, né, no lixamento, ficar um negócio mais fino, tá? Bom, pessoal, lixei aqui o para-choque, já coloquei de novo, lixei os cantinhos. E aí vou dar outra dica agora, que é muito útil, viu? Às vezes as cores acabam iludindo a nossa visão um pouco. De tanto a gente mexer, às vezes a gente começa a parar de enxergar algumas coisas. O que eu costumo fazer? Eu aplico uma tinta preto fosco aqui, ó. Principalmente no cantinho aqui, na quininha, né? Para eu ver se realmente está tudo certo. Que aí eu consigo ver, pessoal, com mais detalhes. Tá vendo? Ó, agora eu já tô até enxergando que tá um pouquinho mais aberto aqui ainda, ó. Antes pra mim tava bom pra caramba. Então essa é uma dica boa. Ou às vezes, por exemplo, depois que você já lixou na 320, é que aqui tá na 80 ainda. Aplica um pratinha, um spray prata também, que o prata mostra bastante defeito. Aqui eu vou ainda dar um acertinho, tentar fazer alguma coisa pra melhorar essa distância aqui. Essa batida danificou muito a estrutura aqui. E também o para-choque, ele ficou meio mole aqui essa parte. Aí aqui eu vou taquear 450 depois eu passo uma 220, abrindo um pouco mais o lixamento, e uma 320. E aí tá pronto pro primer, pessoal. Pessoal, finalizado, já montei aqui pela milésima vez,
tem que apertar todos os parafusos, tá, pessoal? Sempre quando vai testar, tem que testar como se fosse montar. É um jogo de paciência. Aí agora eu vou desmontar, agora definitivo, né? E alisar. Esse carro ainda tem outras coisinhas para lixar. Tem maçaneta que eu vou pintar, tem esse paralama aqui que é só um detalhezinho aqui em cima. Mas eu quis mostrar mais a lateral ali. Então agora eu vou alisar com a 220, 320, depois que eu desmontar. E daqui a pouco eu dou o prime, beleza? Mas pessoal, é assim, mexer com massa é um jogo de paciência. E aí você pode falar, mas serviço porco, cheio de massa. Pessoal, ali eu desmontei tudo por dentro, eu rebati tudo que dava, mas não tinha como, a pontinha, as quininhas, ela não volta mais, é muito difícil, não tem acesso. Então a massa ajuda nessas horas, para fazer o alinhamento fino, para dar aquele toque final, beleza? Mas eu vou dar garantia do mesmo jeito. Se eu vejo que eu não posso dar garantia, aí eu tenho que falar para o cliente, falar, ó, o certo é trocar a lateral, tal. Mas aqui eu sei que eu posso dar garantia. Eu dei a massa direto na chapa, não vai ter problema. Depois eu vou vir com o wash primer para não oxidar e depois eu venho com o primer, beleza? Então vamos lá. Terminei aqui de preparar tudo. O para-choque aqui já tá lixadinho, lateral também, ó. Tá vendo que eu alonguei aqui bastante o lixamento com a 320, certo? Aqui eu taquei com a 80, depois 150. E aí eu vim com o Rokit 220 e 320, beleza? Aqui os retrovisores eu vou pintar. Aqui, pessoal, ele é um meio porosinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a seladora e dar um primer mais grossinho para eu conseguir alisar depois. Tá? Mesma coisa aqui no retrovisor. Não dá para dar primer muito fino, senão vai ficar o poroso na tinta, beleza? Tem que aplicar umas 3 mãozinhas aí caprichada para conseguir lixar depois. E nem precisa ficar lixando muito, é só desengraxar bem desengraxado e aplicar uma seladora. Então vou limpar a zona aqui que eu deixei. Olha aqui, ó, dei uma chutada no pó xadrez, olha o que aconteceu. Mas eu vou limpar aqui, empapelar o carro e daqui a pouco eu mostro para vocês a aplicação do wash primer, da seladora e do primer, beleza? Vamos lá!
Bom, pessoal, já estamos em outro dia aqui. Deixa eu mostrar para vocês o primer já lixado. Esse foi o resultado do primer. Aqui eu já lixei, tá, pessoal? Já tá tudo no jeito, já tá até empapelado. Aqui o para-choque também, ó, vai ser só retoque, só meio para-choque. Vocês viram aí como que é o trabalho aí de preparação, né? O que um preparador faz? O preparador faz isso. No caso aqui é tudo eu que faço, mas tudo bem. Mas pessoal, vou dar um spoiler já pro próximo vídeo. Olha só o que aconteceu com esse paralama. Não tá entendendo nada? No próximo vídeo você vai entender. Não vou falar nesse vídeo não. Pessoal, valeu por ter assistido até aqui. Um abraço. Fui!